Enquanto eu vou fazendo a chamada, peguem os livros de vocês, tá? Livro de Geografia, página 232. Bom, vamos fazer aqui a frequência, tá? Arthur, Camille, Davi Ribeiro, Evelyn Paz, não se encontra. Ingrid, Johanna, Alberto Júnior, Patrício, Gisele, Ian, Isabelle Almeida, Ítalo Araújo, Joana Maria, João Lucas, João Lucas também não, José Matheus, Júlia Evelyn, Laura, Lavínia, Letícia, Lisa Ricardo, Lívia, Maria Clara, Maria Letícia Freitas, Maria Lúcia, Natália, Sara, Stephanie, Suiane, Tiago Jefferson, Vitor Emanuel e Yasmin Fernandes. Vou colocar aqui o pessoal que chegou depois. Foi o Arthur, que eu vi. Número 8, Patrício também. Acho que foram só esses. Bom, vamos lá. Nós estávamos falando ontem, o assunto que a gente começou, né? Foi Japão e os tigres asiáticos. A gente já sabe mais ou menos o que e quem são os tigres asiáticos, né? A gente viu sobre os aspectos físicos, sobre a localização geográfica do Japão, sobre o... Peraí, o professor na internet está caindo direto. Tá ok, eu já coloquei a sua presença. Deixa eu ver se eu coloquei da Mário. Não, coloquei também, tá? Já coloquei a presença. É o fenômeno do tectonismo, que é bem recorrente nessa parte do mundo, porque nós temos 3 placas tectônicas por ali. Então, nós vamos haver uma incidência maior de terremotos, de maremotos e de atividade vulcânica, né? A origem dessa terra tem muita ligação com a atividade vulcânica. Acho que entrou outra pessoa aqui, deixa eu ver quem foi. Isabelle Almeida, né? Vou colocar a presença aqui. Pronto. Bom, vimos que já acabei de colocar seu nome, tá, Isabelle?
o relevo dessa região é montanhoso, justamente por conta dessa ação do tectonismo. Como eu expliquei para vocês, essa região montanhosa se originou por conta da compressão de placas tectônicas, e essa compressão, essa geração de forças aqui, fez com que a Terra se dobrasse, né? A superfície terrestre fosse se dobrando. Nós temos exemplos de montanhas caminhantes aqui na América do Sul, ali no Chile, cruzando ainda outros países. No caso, a Cordilheira dos Andes. Como eu falei para vocês, a gente tem essa definição de montanha caminhante, porque a compressão dessas placas tectônicas, aqui, no caso, a placa sul-americana, com a placa de Nazca, ainda está gerando força, e essa força continua dobrando a Terra. Como ainda está dobrando a Terra, essas montanhas anualmente sobem alguns milímetros, né? Até que a Terra, possivelmente nessa região, vá se partir, a plasticidade desse material, dessas rochas, chegue ao fim, e nós vamos ter um fenômeno que a gente vai chamar de falhamento, tá certo? Por conta dessa região ser montanhosa, a gente nota que a inclinação do solo dificulta bastante a atividade agrícola. Contudo, foi se desenvolvendo técnicas de cultivo e um aproveitamento quase que total de todas as áreas que são mais planas e menos inclinadas no Japão. Também expliquei para vocês o porquê de uma região inclinada dificultar a agricultura, porque quando a chuva vier, ela vai ganhar velocidade na queda e vai meio que varrer, né, o que tiver sido plantado ali. A gente encerrou a aula de ontem vendo que o clima por lá não é muito variável, né? Não temos diferenças gritantes como nós temos aqui no Brasil, né? Nós temos de dia um calor que é infernal, a gente pode dizer assim. Em alguns dias está realmente insuportável de quente. E de noite é bastante frio, né? Pelo menos do lado de fora que eu estou falando. Aqui nós não somos atingidos, né, pelas massas de ar oceânicas, e isso faz com que o nosso clima se altere bastante. Lá não. Lá o vento oceânico ajuda a manter o clima mais estável, né? É bem parecido um lado do clima e o outro lado, né? Já que a gente tem um clima frio e um clima subtropical, né? E no meio disso a gente tem um clima temperado oceânico. Bom, nós encerramos na 232, vamos para 233 agora, tá? Página 233. Relevo e preservação da natureza. O relevo montanhoso foi fundamental para a preservação das grandes paisagens vegetais do Japão, pois ele dificultou a interferência do ser humano, resguardando até hoje uma grande concentração florestal. Óbvio, como eu disse para vocês ontem, o homem, e isso eu falo do homem primitivo mesmo, ele tinha alguns critérios para escolher ficar num local. O grau de inclinação da Terra era um dos principais critérios que eles elencavam para ficar numa região. Até porque, se ele fica num morro e faz o seu abrigo aqui, ele sabe que a chuva pode derrubar esse abrigo. Então, pode ser que não seja tão interessante assim para ele ficar nessa região. Então, se nós temos uma região majoritariamente montanhosa no Japão, nós iremos ter com menos frequência a incidência de habitantes nessa região. Ou seja, nós teremos bem menos interferência do homem na flora, né? Nas florestas.
O Japão é o país que possui a maior densidade florestal em proporção ao tamanho do território. As principais formações vegetais encontradas são floresta temperada, onde se destaca o pinheiro, muito utilizado como matéria-prima e o material de construção, aliás. E as formações subtropicais e tropicais, merecendo destaque os bambuzais. No país está situado o maior bosque de cerejeira do mundo, intacto, pois essa espécie é a árvore símbolo da nação. Na próxima página, a gente tem o mapa físico do Japão, onde a gente encontra uma atividade vulcânica em algumas regiões. Aqui embaixo, acho que dá para vocês verem também. Que dá para contar aqui, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete regiões com áreas vulcânicas. Hidrografia pequena, página 234. Rios pequenos e montanhosos. Em virtude do relevo, os rios japoneses apresentam pequena extensão e são de montanhas. Por isso, têm águas velozes, dificultando a navegação. O mais longo é o Shinano, com 367 quilômetros de extensão, cuja origem se localiza no Monte Kobushi, situado na fronteira entre as prefeituras de Saitama, Yamanashi e Nagano, que banha 15 cidades e deságua no Mar do Leste. Deságua no Mar do Leste. Outro rio de suma importância é o Tone, na planície de Kanto, responsável por fornecer água a mais de 30 milhões de habitantes em Tóquio. Contudo, a despeito das dificuldades, os rios são incessantemente, aproveitados para a irrigação. A gente está na página 235 agora, né? Lá na primeira linha, aproveitados para a irrigação e o transporte. No que diz respeito ao uso de suas águas para a energia, em 1950, a hidrelétrica responsável por um terço da energia consumida no Japão, né? A hidroeletricidade era responsável por um terço. Quanto ao consumo próprio da população, a água encanada chega a ser considerada por alguns moradores como mais agradável que as opções comercializadas. Preferência que reflete os cuidados com a higiene e purificação desse recurso, para obter resultados mais saudáveis e satisfatórios. Vamos prestar atenção, pessoal. Vamos prestar, aliás, muita atenção no que a população japonesa nos diz por meio desse livro, que a água da torneira chega a ser melhor do que a água que é vendida nos comércios. É uma água tão limpa que você vê peixes, você vê água cristalina, você vê os peixes nadando nos canais de irrigação de tratamento de água no Japão. Um pouco, né, diferente daqui, onde a gente recebe uma dose de cloro pela torneira, né? Isso quando não vem um chá, quando falta água e a água volta, parece que vem com capim santo ou erva doce, coisa assim. Para vocês terem noção do que é o cuidado com a higiene, com a saúde da população dos outros países. Que é surpreendente. Eu acho que para a população brasileira é quase que inimaginável você preferir tomar água da torneira
do que comprar um garrafão de água mineral, sendo que realmente é mais saudável. Sobre os aspectos culturais que acompanham a hidrografia japonesa, é perceptível a importância da variedade de peixes para o preparo dos aclamados sushis, motivo de orgulho para o povo e elemento responsável pela popularização da culinária oriental no Ocidente. Eu, particularmente, não gosto. Prefiro churrasco, batata e refri. Nas atividades que envolvam os rios, temos exemplos como a ukai, modalidade de pescaria oriunda da China, que utiliza uma ave chamada cormorão para a pesca do ayu, peixe típico da Ásia, tradicionalmente saboreado sem a retirada das escamas e das partes internas. Somado a isso, na mitologia oriental, temos a lenda das carpas, koi, que buscam subir a correnteza dos rios no período da desova. Segundo a lenda, a carpa que conseguisse alcançar o topo se transformaria num dragão, feito que simboliza força, coragem e determinação, vindo a ser inspiração para tatuagens. Por causa dessa lenda, as carpas são homenageadas no Kodomo no Hi, Dia das Crianças japonês. População, envelhecimento e qualidade de vida. Ainda na página 235, tá? A população do Japão convive com uma das melhores qualidades de vida do planeta. Baixas taxas de mortalidade, quase inexistência de analfabetismo, poucas ocorrências de doenças características de países com baixa infraestrutura em saúde. A educação do país é bastante rígida, desde a Revolução de Meiji, no século XIX. Deixa eu ver aqui uma coisa. Acho que eu vi a Natália entrando aqui. Vamos ver se foi ou se é loucura minha. Natália está presente. Coloquei sua presença, viu, Natália? Tá bem, coloquei seu nome aqui, tá? Entretanto, a gente está na página 235, tá bem? Livro de Geografia. Entretanto, um grave problema vem acontecendo, aliás, vem acometendo o Japão. Sua população está envelhecida, o que traz consequências graves, aliás, como a diminuição da força de trabalho e do consumo. Os dados de 2015 indicam que a expectativa de vida para os japoneses chega a 84,7 anos, sendo que as mulheres vivem, em média, 86,5 anos e os homens 79,7 anos. Portanto, a população adulta é predominante. Em virtude desse fato, o governo japonês adotou controle de natalidade nas 3 últimas décadas do século XX. Aliás, o governo que adotou o controle de natalidade vem estimulando a natalidade. É um governo que antes proibia de se ter muitos filhos, agora quer que se tenham mais filhos. Mas isso não é à toa, né? É para que se tenha uma maior população economicamente ativa. Porque se eu tenho mais população economicamente ativa, né, mais pessoas dentro da população economicamente ativa, eu vou ter mais pessoas contribuindo para a previdência, né? Querer que que a família japonesa tenha mais filhos, não é uma bondade do governo japonês, de maneira nenhuma. É um plano de governo, tá bom? Só isso.
que acontece também em outros países, inclusive no Brasil. Perceba que na primeira pirâmide, página 236, tá? Na primeira pirâmide, por volta de 1950, a população de jovens é de 35,4%. A população de adultos é de 59,7% e a de idosos é 4,9%. Na segunda pirâmide, por volta de 2004, a população de jovens diminuiu e vai para 13%. De 35 vai para 13,9%. Quase 20 pontos percentuais. A população de adultos aumenta, vai para 66. E a população de idosos também aumenta e vai para 19,5. Pessoal, só uma pergunta, porque eu estou vendo muita gente entrando, saindo, entrando, saindo, entrando, saindo. Tá travando para vocês? Vocês estão com problema de internet aí? Tá, mas já estava ruim na primeira aula, ou Natália? Que na outra turma que eu estava, 5 alunos saíram de uma vez. E não conseguiram mais voltar. Tá. Bom, vamos continuar. Mas assim, pessoal, pelo menos aqui a minha tá boa, tá? Então o áudio vai ficar gravado muito bem, muito bom, aliás. Qualquer dúvida você pode me perguntar ou você assistir o vídeo no canal também, tá? Eu acredito que todos vocês já tiveram pelo menos a curiosidade de ver o canal no YouTube, né? A gente já está com mais de 2.300 vídeos. 2.300 vídeos. É vídeo, viu, pessoal? É aula demais. Canal do colégio. 2.300 não, desculpa. A gente está com... Eu confundi os números. A gente tem 322 inscritos. A gente tem 2.280 vídeos. Pois tem. As aulas que a gente dá aqui ficam gravadas no Google Drive do colégio e o Santiago coloca no canal, tá? A gente tem 2.280 vídeos. Estou aqui olhando para ele aqui agora, porque eu vim tirar essa dúvida. Todo dia tem vídeo, pessoal. De toda turma, são 5 aulas do Fundamental 2. Isso só durante a pandemia, tá? Mas se você colocar na lupa do canal, geografia. Não, no caso a data, primeiro. 07, 08, 2020, geografia, traço, nono ano. Você encontra esse vídeo aqui, tá? Isso depois da aula de hoje, tá bem? Continuando. Na terceira pirâmide, por volta de 2050, estima-se que a população de jovens diminuirá e vai para 10,8. E a população de adultos também diminuirá e vai para 53,6. Já a população de idosos aumentará para 35,7. No quadro aqui abaixo, né, a gente nota a taxa de natalidade de 1960 para 2010. A gente nota que, devido às políticas antinatalidade, tivemos um decréscimo enorme, né? E, claro, isso fez com que a população jovem diminuísse e a população de idosos aumentasse. Óbvio, é óbvio. Com isso, a gente tem uma certa quebra na economia, porque a população economicamente ativa diminuiu. E eu não preciso nem falar para vocês que é a população economicamente ativa que move a economia. Isso é bem óbvio, né? Então, a população economicamente ativa diminuiu, eu vou ter pouco mercado interno em movimento.
E eu também vou ter uma previdência lá embaixo, né? Porque quem paga a previdência, eu não pago a previdência eu não pago o meu aposento, né? Eu pago o aposento de outra pessoa, junto com mais umas quatro pessoas, a gente paga o aposento de alguém. É mais ou menos o ideal. Uns cinco pagando aposento para um. E quando eu me aposentar, vão ter pessoas pagando a previdência para que a previdência me pague o aposento. Mas aí, se a população de jovens diminui e a de idosos aumenta, eu vou ter o quê? Duas pessoas pagando a previdência para um. E se eu tiver um trabalhador pagando o aposento de uma só pessoa, como é que isso se sustenta? Porque a Previdência é paga em impostos. Então, o ideal é que eu tenha menos idosos e mais jovens, ou seja, mais pessoas dentro da categoria da população economicamente ativa, tá? Seja do setor primário, secundário ou terciário da economia. Agora a gente vai para a próxima página, tá bom? 237. É bem rapidinho essa página. A maioria da população japonesa se aglomera nas grandes cidades, principalmente as localizadas nas planícies litorâneas do Pacífico, onde estão as principais áreas de desenvolvimento econômico. Tipicamente urbano, o Japão apresenta mais de 75% da sua população concentrada em cidades como Tóquio, Kyoto, Osaka e Kobe. Por sinal, sou louco para ir para Osaka, que juntas formam uma das maiores megalópolis orientais. Megalópole, a gente sabe, né? É aquele conjunto de metrópoles internacionais. Essas cidades impressionam pela sua infraestrutura moderna, aliás, pela sua estrutura moderna e pela qualidade dos seus serviços prestados para a população. A exemplo disso, olha só que densidade demográfica assustadora, né? Lá em São Paulo, a gente pode ter mais ou menos de 80 a 200 habitantes por quilômetro quadrado. No Japão, a gente tem áreas que têm mais de 700 habitantes por quilômetro quadrado. Sendo que lá no norte do Brasil, a gente tem por volta de 8,12 habitantes por quilômetro quadrado. Você imagina você morar num território que tem, vamos fechar os 9, né? 9 habitantes por quilômetro quadrado. É bem desmovimentado, né? Não é povoado. Agora você imagina você morar num local que tem 700 habitantes para cada quilômetro quadrado. É um tumulto enorme. Uma característica da população japonesa é sua regular distribuição no território. A maioria se concentra nos planaltos e nas planícies, apresentando uma das mais elevadas densidades demográficas do mundo. Pecuária, pesca e hábitos alimentares. Grande parte da produção agrícola do Japão se destina à alimentação da população. O arroz é a base da alimentação japonesa, que também é feita de hortaliças, frutas, trigo, batata e cevada. Daí a gente nota também um dos porquês de a população japonesa envelhecer mais. Eles comem bem, né? E não entendam que comida boa é comida cara, tá certo? Que é mais barato? Leite. Olha só, com o dinheiro que eu compro uma pizza, eu compro 1 quilo de leite. Parece que a comida saudável aqui tem o mesmo preço ou é até mais barato do que a pizza, né? Então a gente tem que fazer essa associação. Comida. Eita, saíram 5 pessoas, 6 pessoas. Bom, comida boa não é comida cara, tá bem? Comida saudável não é comida cara. Olha só a alimentação dos japoneses: frutas, batata, arroz, trigo e hortaliças. Nada de alimentação fitness, né? Nada que a mídia te vende. Só coisa da terra mesmo.
As limitações impostas pelo relevo fazem com que o rebanho bovino japonês seja pequeno, cerca de 4,5 milhões de cabeças. Parte dos derivados bovinos, como leite, iogurte e manteiga, são atualmente importados. Já os rebanhos de aves e suínos, que necessitam de menos espaço, são maiores. Os japoneses compensam a ausência da carne vermelha com uma farta quantidade de peixes e frutos do mar. A nação é a quarta colocada em produção de pescado no mundo. Não é à toa, né? Gente, saiu muita gente agora. O que, Laura? O japonês come rã? Não entendi. Saiu muita gente, viu? Inclusive a Laura. Eu pensei que eu estava falando com ela, mas ela saiu também. Bom, no momento somos 9 alunos, né? 11 comigo e com o Roberto. Dá tempo para falar da Era Meiji. A Era Meiji, a Revolução Japonesa. Durante milênios, o Japão sofreu uma fragmentação político-espacial atroz, imposta pelo regime de Shogunato Kamakura, aliás, em muito parecida com o do feudalismo. Nesse governo, a nação manteve sua economia fechada para o mundo. O isolamento só foi rompido no século XIX, quando chegou ao poder a dinastia Meiji, com a ajuda do imperialismo estadunidense. Não pode ver um país com riqueza que eles querem chegar lá com a democracia deles, né? Esse novo regime, vigorado entre 1868 e 1912, promoveu profundas reformas políticas e econômicas que, progressivamente, fizeram com que o Japão passasse, aliás, de um país agrário para uma das maiores potências industriais do mundo. O primeiro passo não foi de ordem econômica, e sim política. Em troca dos estimados serviços prestados pelos Estados Unidos para destruir o poder dos shoguns e seus samurais, os Meijis abriram os portos japoneses, até então fechados, para o Ocidente. Os imperadores da dinastia Meiji implantaram também medidas práticas para industrializar e modernizar o país. Dentre as mais importantes, podemos destacar construção de uma ampla rede de infraestrutura, incluindo portos e ferrovias, investimento na construção de indústrias de produção e de base, investimento em áreas sociais estruturadoras, como saúde e, principalmente, educação, para o desenvolvimento de uma mão de obra saudável e de boa qualificação, que exerceria uma atividade econômica até então estranha para a população. Imposição do shintoísmo, religião que prega a extrema disciplina e obediência ao superior e que transformou automaticamente o imperador em chefe sagrado do Estado-nação recentemente criado. Além disso, vários grupos familiares denominados zaibatsus, percebendo os bons ventos econômicos que começavam a soprar, passaram a investir pesadamente na indústria. Eles foram os embriões das primeiras indústrias privadas japonesas e formaram, com o tempo, os gigantescos aglomerados empresariais. O crescimento econômico levou o Estado japonês a um grave dilema: a escassez de recursos minerais e energéticos do pequeno arquipélago vulcânico poderia acarretar uma grave crise produtiva, já no início
da sua industrialização. Para resolver o problema, o governo implementou uma ostensiva política imperialista contra os seus vizinhos no continente asiático e na bacia do Oceano Pacífico. Deixa eu só conferir aqui a frequência, pessoal. Só dos que eu não coloquei, tá? Os que faltaram. Se tiver aqui, coloque o nome, tá? Eu só vou chamar quem eu não pus a presença. Evelyn Paz, Johanna, o Ítalo, o João Lucas, Letícia Ribeiro, Lisa Ricardo, Lívia Nara, Maria Clara, Stephanie, Suiane, Tiago e Jefferson, Vitor Emanuel e a Yasmin. Esses eu coloquei que não estão presentes, tá? Se tiver presente, coloque aqui. Bom, pessoal, a gente tem menos de um minuto. Acredito que não vai ser interessante a gente tratar do próximo assunto, delicado como é. Então, eu vou deixar vocês por aqui. A gente se vê ainda hoje? Não. A gente se vê segunda-feira, tá certo? Só para recapitular o nosso assunto, tá bem? A gente viu sobre a hidrografia japonesa, a gente viu sobre a densidade demográfica, sobre mais um pouco sobre a sua região montanhosa, sobre a valorização dos cursos d'água, as suas cidades globais, né? Suas metrópoles internacionais, a sua pesca e seus hábitos alimentares e o começo da era Meiji. Vou ficando por aqui. Próxima aula a gente retoma com o milagre econômico japonês. Um abraço, pessoal. Até a próxima e um bom final de semana. Certo?